Olá pessoal, tudo bem? Eu vou trazer para você uma novidade, né? Um novo curso que a gente está preparando para vocês, que é o curso de Mecatrônica, né? Na qual eu serei seu instrutor. Eu sou o professor Sérgio Ricardo, eu sou engenheiro eletrônico, engenheiro eletricista, engenheiro da computação e técnico em eletrônica, né? Então dá para conversar um pouco sobre essa matéria. Mas o que seria a mecatrônica em si, né? A mecatrônica foi uma junção que foi feita de várias áreas da engenharia de conhecimento a fim de atender às necessidades de automação, né? Automação industrial, bem como a robótica. Então era necessário ter profissionais com competência que tivessem várias áreas, né? Como mecânica, elétrica, eletrônica, computação, informática, porque todas essas questões são necessárias nessas situações, né? Então, para começar o curso, vamos dar uma demonstraçãozinha básica do que você vai aprender, né? Hoje, o que um profissional de mecatrônica é capaz de trabalhar, né? Ele pode estar preparado, ele tem competência para trabalhar em indústrias produtoras, projetos de mecanismos, operações de softwares, desenvolvimento de máquinas, desenvolvimento de robôs e desenvolvimento de mecanismos, né? O nome mecatrônica em si, para quem já ouviu falar, fica muito ligado à robótica, né? Fica bem ligado à robótica. Por quê? Porque a robótica em si, né, apesar de ele ser muito atuante em automação, ou seja, automatizar processos, que nós vamos falar com você também nesse curso, a robótica ele tem muitas coisas dessas áreas. Por exemplo, você precisa ter noções de mecânica, de elétrica, de computação, de sistemas, para poder fazer eficiente um robô, né, que ele execute determinadas áreas. Então hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho de um princípio de que você vai aprender. Hoje eu quero falar um pouquinho de duas coisas. Primeiro, o princípio da automação. Então a gente vai falar de características gerais e elementos de automação. Mas o que seria automação? Bom, a automação é um processo no qual você vai gerenciar, vai melhorar, vai deixar mais efetivo, mais prático, serviços que são feitos sequencialmente, são feitos repetitivamente. Então a gente consegue fazer uma automação para que esse processo seja feito perfeitamente, né, e continuamente, sem problemas e sem perda de qualidade. Muito bem. Então, o que seriam os elementos de automação? A automação em si é o que está aqui nesse grafo, né? Os elementos de automação. Então, por exemplo, nós temos um processo. O que é o processo? É o que deve ser feito, né? A tarefa que deve ser feita. Então, lá está todo o processo que deve ter feito. Deve ter feito isso, depois aquilo outro. Um escopo de tudo que tem que ser feito. A partir daí, nós verificamos o que? Os sensores. Mas o que seriam os sensores? Bom, sensores são componentes que fazem parte da automação que verificam características físicas. Por exemplo, temperatura, umidade, pH, né, presença, né, magnetismo, para verificar se tem peças metálicas. Então, são componentes que servem para arrecadar informações físicas e transformam isso em dados, em sinais, né, em informação. E essa informação, né, sinais, dados, são levados para os controladores, ou controlador desse sistema. Quem é o controlador? Ele é que faz a parte do processo, do controle. Então são a parte de automação, como os computadores industriais, como os CLPs, que são controladores lógicos programados, equipamentos que fazem o processamento desses sinais e executam a atividade que deveria ser feita depois disso. Executam como? Eles acionam os atuadores. Quem seriam os atuadores? Bem, os atuadores são aqueles que executam o processo. Por exemplo, motores, ligar a esteira, os atuadores que são como músculos que empurram e buscam, né? E depois isso volta para o processo, para ver a que grau do processo nós chegamos. E sim, novamente eu visto os sensores, o controlador vê o que tem que ser feito e fica infinitamente até que acabe o processo. Entenderam? Então é uma coisa bem interessante. É assim que funciona a automação, né? E eu vou dar um exemplinho aqui para vocês. Ó. Aqui tem uma fábrica de pãozinho, né? Está sendo produzido pãozinhos
né? E esses pãozinhos saem do forno na ordem sequencial. Só que nós temos que agrupá-los de tal forma para que eles sejam embalados em pacotes juntos, né? Isso é uma tarefa até que simples, mas requer uma sequência, que requer que seja feita precisamente. Então o que nós temos aqui? Ó? Nós temos a esteira, né, que é comandada, né, que seria um dos atuadores. Nós temos sensores verificando se os pãozinhos estão chegando. E ao mesmo tempo nós temos uma porta que reúne eles. E temos um atuador, ó, que está limpando, está puxando os pãozinhos para a segunda esteira, onde eles são levados para o departamento de embalagem, já agrupados, prontos para pôr na embalagem. Tá? É um processo simples, sim, mas requer uma série de instruções, verificações, sensores, né? Bem interessante. E como é que a gente usa isso na robótica, né? Isso aqui é automação. E na robótica é o mesmo princípio. Vamos ver um outro exemplo. Aqui eu tenho um outro exemplo. Ó. É um robozinho, né, que ele está usando a garra dele. Ele pega um componente, a peça, na outra esteira e instala no produto, né, no local que tem que instalar. Aparentemente é simples. Mas você vê aqui, ó, já temos um sensor que está verificando se a peça já está disponível para o nosso robô. O robô vai lá, usa a sua garrinha e coloca exatamente no encaixe, no produto que ele tem que se preparar, em perfeitas condições. Tá? Então isso aqui é automação. E aproveitando o gancho desse exemplo, eu vou falar de uma outra teoria que está acontecendo aqui. Né? Porque sem essa teoria, esse robô não conseguiria executar essa função, que é a teoria da exatidão e precisão. Os nomes em si parecem iguais, né? Se você for usar no português coloquial, a gente acaba usando essas palavras exatamente iguais, né? Isso é exato, isso é preciso, não tem diferença. Porém, em terminologia, para nós de automação, são bem diferentes. E a gente vai entender o que é essa teoria da exatidão e da precisão que esse robozinho aqui está precisando executar agora. Tá? Então vamos ver. Vamos fazer um exemplo legal? Imagina que eu tenho aqui um concurso de arco e flecha. Aqui está o alvo e eu tenho vários arqueiros atirando, né? E eles estão acertando o alvo. E eu tenho resultados diferentes para cada tipo de arqueiro. Vamos comparar os resultados dos arqueiros para a gente entender isso aí, então. Vamos lá. Aí eu tenho o resultado de 4 arqueiros. O arqueiro A, o B, o C e o D. Muito bem. O arqueiro A, ele já foi um pouco desastrado, né? Ele teria que acertar o alvo aqui, bem no alvo, que é o amarelo, que a gente fala mosca, né? Tem que acertar na mosca. Só que ó, você vê que os tiros dele foram poucos. Ele acertou 3 no alvo e 2 na parede. Não foi muito, acho que ele estava vendado. Então o que eu posso dizer desse cara, desse arqueiro? Ele tinha precisão? Nenhuma. E exatidão? Nada, ele não acertou o alvo. Então eu não tive nem precisão e nem exatidão. Já o arqueiro B, ele teve um resultado diferente. Ele acertou todo no alvo, mas ó, lá na curvinha, quase saindo fora. Então o que eu posso dizer desse arqueiro? Ele foi preciso? Sim, todas as flechas dele foram na mesma direção. Né? Ele tentou jogar e jogou todas nessa direção. Mas ele acertou o objetivo dele? Não, ele não teve exatidão. E o C? O C, ele já teve uma resposta um pouco melhor. Ele atirou, meio que a esmo também, mas ó, com precisão? Não, porque cada flecha foi para um lado. Ele não estava mirando só num lugar. Mas foi exato? Sim, ele chegou no objetivo, ele acertou a mosca. E finalmente o D, esse sim, ganhou o troféu da competição. Porque ele foi preciso? Sim, ó, ele acertou todas as flechas, inclusive 2 ou 3 na mosca. E exatidão também, as flechas estão todas juntas. Então, olhando esse exemplo, o que a gente pode dizer de precisão e exatidão? A gente pode dizer que exatidão indica que quanto mais próximo esses valores estão do correto. Então, quanto mais as flechas estavam chegando no amarelinho, no alvo. E precisão indica quantas medidas estão próximas uma das outras. Ou seja, que nós estamos jogando para cada lado, tiro para cada lado e acertando eventualmente no exato. Ou seja, a gente está tentando sempre no mesmo lugar até acertar no que é o nosso objetivo. Deu para entender isso? Isso é fundamental na hora de fazer a programação e a calibração de um robô num sistema de automação. Tá? Isso é parte do curso, tá, gente? Por enquanto eu vou agradecer e mais tarde a gente terminar mais novidades para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Até mais.